Princípio bíblico sobre o tempo, o modo da semeadura e também na ceifa. Em Gênesis 1, 11 e 12, ensina ali a lei sobre a semeadura. Há uma lei imutável que está estabelecida, a lei da semeadura e da ceifa, como método principal de Deus em toda a sua palavra. E essa lei se aplica a todas as áreas da nossa vida. Mais tarde, Deus vai fazer uma aliança com a criação em Gênesis 8, 20 a 22, depois de Deus aceitar o sacrifício de Noé, e ele diz, 22, Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8, 22. A época da sementeira e da colheita é o método de Deus. Todas as leis de Gênesis são leis fixas. Cada semente produz de acordo com sua espécie. E aqui está o princípio. Não somente que a semente produza frutos da sua espécie, mas que a vida está dentro da semente. Dentro de cada semente está o poder da germinação e da multiplicação que redundará em uma colheita. Deus enviou sua palavra exatamente para isso. Jesus fala em Marcos 4, 26 a 29, algo muito interessante sobre este princípio. 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. 29. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus deixa claro aqui que quem planta a semente é você. E como você planta? Pelas palavras da sua boca. Tudo Deus plantou. Jesus conta a parábola do semeador, que saiu a semear a semente e a palavra de Deus. Então o modo de você plantar é confessar, declarar a palavra. O modo de regar é uma confissão repetida. Então, quando você fala, é como uma semente que vai para o coração, para o espírito humano, e aí então vão ocorrer aquilo que Jesus disse. Ela vai produzir, ela vai frutificar, começa a crescer até produzir o seu fruto. Então, o reino de Deus é exatamente assim que funciona. Em Marcos 4, de 15 a 20, Jesus deixa claro que o coração do homem é a terra onde a semente é plantada. E o problema de muita gente não ter a colheita é porque desiste de regar a semente e a remove antes que ela nasça. Houve um comentário em uma convenção nos Estados Unidos, ele ministrou algo muito importante que eu quero compartilhar, sobre que a sua semente determina a sua renda. Ele compartilhou que Deus nunca pretendeu que sua vocação fosse o que você faz apenas para ganhar sua vida, sua subsistência. Deus pretendia também que isso ajudasse a ganhar sua semeadura, apenas para sua existência, mas que haja sementes para que você possa semear. Sua renda foi projetada para ser colhida da semente que você plante. Estamos fazendo aqui uma separação entre o seu salário e sua renda. Sua empresa pode te dar seu salário, mas é você que tem o direito legal de determinar sua renda. Tudo é sobre sementes, que é o tema dessa convenção. Existem algumas razões pelas quais sua semente determina sua renda. Queremos listar algumas delas, deste princípio, renda e salário. A primeira coisa é olhar em Gênesis que a semente é um dom de Deus, presente. A semente foi o segundo presente, ou segundo dom que Deus deu ao homem na criação. Geralmente ficamos no primeiro, autoridade, governo. Deus deu ao homem a capacidade de governar. O homem é corregente de Deus aqui na terra. Só que, logo a seguir, no verso 29 do capítulo 1, diz, 29, E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui está o segundo dom. O primeiro é autoridade, governo, domínio, mas o segundo dom é a semente. Agora é interessante porque se o primeiro presente que Deus dá ao homem é o domínio, é a autoridade, governo, chega agora o segundo presente, a semente. Será uma coincidência? Claro que não, porque o presente número 2 leva-nos à conclusão que Deus tinha um propósito. Qual propósito?
que o homem tivesse domínio e autoridade para determinar sua renda pela semente que ele planta. Ele colocou esse poder em nossas mãos. Isso significa que a colheita de uma pessoa na vida depende inteiramente da semente que ele planta. Não depende do governo, não depende da empresa, não depende do seu patrão, não depende para quem você trabalha, não depende do seu ministério, mas daquilo que você planta. Então, cada um de nós determina a nossa renda pela semente que plantamos. Quando percebemos isso, que a semente é um presente de Deus, que Ele pretende que usemos a semente para prosperar, isso muda tudo. Porque o diabo quer manter os crentes acreditando que se ele der e semear, vai faltar alguma coisa, porque ele sabe que a prosperidade depende da semeadura. Tudo o que acontece na terra, incluindo os eventos da nossa vida, tem a ver com semente. Vamos dar uma olhada novamente em Gênesis 1:29, versão King James. 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui está o segundo dom. O primeiro é autoridade, governo, domínio, mas o segundo dom é a semente. Agora é interessante porque se o primeiro presente que Deus dá ao homem é o domínio, é a autoridade, governo, chega agora o segundo presente, a semente. Será uma coincidência? Claro que não, porque o presente número 2 leva-nos à conclusão que Deus tinha um propósito. Qual propósito? Que o homem tivesse domínio e autoridade para determinar sua renda pela semente que ele planta. Ele colocou esse poder em nossas mãos. Isso significa que a colheita de uma pessoa na vida depende inteiramente da semente que ele planta. Não depende do governo, não depende da empresa, não depende do seu patrão, não depende para quem você trabalha, não depende do seu ministério, mas daquilo que você planta. Então, cada um de nós determina a nossa renda pela semente que plantamos. Quando percebemos isso, que a semente é um presente de Deus, que Ele pretende que usemos a semente para prosperar, isso muda tudo. Porque o diabo quer manter os crentes acreditando que se ele der e semear, vai faltar alguma coisa, porque ele sabe que a prosperidade depende da semeadura. Tudo o que acontece na terra, incluindo os eventos da nossa vida, tem a ver com semente. Vamos dar uma olhada novamente em Gênesis 1:29, versão King James. 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui está o segundo dom. O primeiro é autoridade, governo, domínio, mas o segundo dom é a semente. Agora é interessante porque se o primeiro presente que Deus dá ao homem é o domínio, é a autoridade, governo, chega agora o segundo presente, a semente. Será uma coincidência? Claro que não, porque o presente número 2 leva-nos à conclusão que Deus tinha um propósito. Qual propósito? Que o homem tivesse domínio e autoridade para determinar sua renda pela semente que ele planta. Ele colocou esse poder em nossas mãos. Isso significa que a colheita de uma pessoa na vida depende inteiramente da semente que ele planta. Não depende do governo, não depende da empresa, não depende do seu patrão, não depende para quem você trabalha, não depende do seu ministério, mas daquilo que você planta. Então, cada um de nós determina a nossa renda pela semente que plantamos. Quando percebemos isso, que a semente é um presente de Deus, que Ele pretende que usemos a semente para prosperar, isso muda tudo. Porque o diabo quer manter os crentes acreditando que se ele der e semear, vai faltar alguma coisa, porque ele sabe que a prosperidade depende da semeadura. Tudo o que acontece na terra, incluindo os eventos da nossa vida, tem a ver com semente. Vamos dar uma olhada novamente em Gênesis 1:29, versão King James. 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui está o segundo dom. O primeiro é autoridade, governo, domínio, mas o segundo dom é a semente. Agora é interessante porque se o primeiro presente que Deus dá ao homem é o domínio, é a autoridade, governo, chega agora o segundo presente, a semente.
Será uma coincidência? Claro que não, porque o presente número 2 leva-nos à conclusão que Deus tinha um propósito. Qual propósito? Que o homem tivesse domínio e autoridade para determinar sua renda pela semente que ele planta. Ele colocou esse poder em nossas mãos. Isso significa que a colheita de uma pessoa na vida depende inteiramente da semente que ele planta. Não depende do governo, não depende da empresa, não depende do seu patrão, não depende para quem você trabalha, não depende do seu ministério, mas daquilo que você planta. Então, cada um de nós determina a nossa renda pela semente que plantamos. Quando percebemos isso, que a semente é um presente de Deus, que Ele pretende que usemos a semente para prosperar, isso muda tudo. Porque o diabo quer manter os crentes acreditando que se ele der e semear, vai faltar alguma coisa, porque ele sabe que a prosperidade depende da semeadura. Tudo o que acontece na terra, incluindo os eventos da nossa vida, tem a ver com semente. Vamos dar uma olhada novamente em Gênesis 1:29, versão King James. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. Para vós será para alimento, que também poderá ser traduzido por provisão. Deus pretendia que a semente fosse para a nossa provisão. Quando plantamos uma semente no natural, recebemos uma planta, que é a produtora de alimentos que supra nossas necessidades. Mas não fica por aí. Nós vamos ter muito mais do que plantamos. Vai se multiplicar, e é por isso que sua semente vai determinar seu rendimento. Mas destacamos o segundo aspecto, que minha tarefa é plantar e a da semente é crescer. Eu tenho que fazer a minha parte para que a semente faça a parte dela. Sou eu quem planta e a semente por si só produz de acordo com sua espécie. Lá em Marcos 4:32, apenas uma expressão. Mas tendo sido semeado, cresce e torna-se. Quero parar aqui neste verbo, e torna-se. Foi para isso que Deus projetou as sementes, para se tornarem. Uma semente produz mais do que sua própria espécie, muito mais daquilo que foi realmente plantado. Suponhamos que você tenha 1 litro de milho, e comer vai acabar com sua sede, mas você vai voltar a ter mais. Agora, se você decide plantar, você vai colher mais e mais milho, terá uma grande colheita, e essa colheita que vai receber depende da sua semeadura. Por isso Deus sabe o que Ele está fazendo, a semente sabe o que ela deve fazer, a terra sabe o que ela deve fazer. Agora você e eu sabemos o que devemos fazer? Muito simples. Seu trabalho, meu trabalho é plantar. E não apenas plantar, esperar. Porque o tempo da colheita é Deus quem determina. O tempo da semeadura eu escolho, guiado, é claro, pela vontade de Deus na minha vida. Mas eu tenho que esperar o tempo de Deus para colher. Se realmente quisermos mudar nossas vidas, nossos destinos, então também precisamos assumir o controle de nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Só então seremos capazes de nos apropriar de nossas finanças e bens materiais de acordo com a vontade de Deus. E neste sentido, pensamentos são sementes, palavras são sementes, atitudes são sementes, posses são sementes e dinheiro, sim, são sementes. Agora, se você não alinhar seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, suas confissões, as motivações do seu coração, suas oportunidades, seus dons, se você não harmonizar tudo isso com a palavra de Deus, então você não vai conseguir ter o fruto esperado. Você pode ter a certeza de que quando plantar uma semente, tenha a certeza, ela vai crescer. Quando você semeia sementes financeiras, por exemplo, em solo bom, no reino de Deus, é claro, que isso vai trazer uma colheita. Portanto, leve desta convenção o princípio da semeadura e da ceifa. O terceiro pensamento ou aspecto é que a semente vai cumprir o seu papel de germinar, de produzir, de multiplicar-se em qualquer lugar. Você já prestou atenção quando anda pelas estradas e vê nos hermosos montanhas, pedras no meio das pedras, surgem plantas e você imagina, uau, como isso foi possível? Como alguém levou uma semente lá? Você pode imaginar, um passarinho deve ter deixado uma semente cair lá e encontrou umidade no solo e cresceu. Por quê? Porque ela cresce em qualquer lugar. E aí volto a Gênesis na aliança da criação. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E aqui está algo interessante.
Sempre que você semeia, a semente vai germinar. Isso é uma boa notícia, porque o mundo diz você precisa de um bom emprego, ter uma certa formação, uma educação boa para que possa crescer, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Quando você semeia, mesmo nos lugares mais improváveis do mundo, Deus diz que você vai receber uma colheita. As sementes crescerão quando você plantar. As sementes que não são plantadas são sementes que não podem crescer. O quarto pensamento ou aspecto que temos que destacar neste ensino, que permeia toda a Bíblia, é que é Deus quem fornece a semente. É Deus quem nos dá a semente. Assim como ele deu o presente da semente lá em Gênesis, ele continua a nos dar até os dias de hoje. Deus nunca exigiu de nós o que ele não é capaz de nos dar. Quando Deus nos chama a semear, você pode ter a certeza que ele vai prover a semente para você. Não podemos falar de semeadura e de ceifa sem incluir nossos bens materiais, nosso dinheiro, porque também na palavra de Deus está claro que o dinheiro é uma semente. Tudo o que é nosso pode se transformar em sementes. Nossas roupas, nossos bens, tudo o que temos, tudo o que somos pode se transformar em uma semente. E cada semente produz de acordo com sua espécie. E eu preciso atrelar a minha semente à confissão dos meus lábios, abrir a minha boca e confessar com minha boca que a semente que eu estou plantando, ela vai prosperar, ela vai dar o seu fruto. E vale a pena ler as palavras de Paulo em 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Quando você toma a decisão de se tornar um semeador, você embarcará em uma aventura de fé para toda a sua vida. E aqui cabe o princípio da fé em Marcos 11, que se eu disser a esta montanha, passa para o outro lado, não duvidar na palavra que eu disser, isso será feito. E isso se aplica à sua semeadura. E finalmente, mais um princípio que quanto mais você semeia, mais você colhe. Gálatas 6, 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Temos o princípio de dar o dízimo, mas quando damos o dízimo, apenas devolvemos o que não é nosso. Mas quando usamos dos nossos recursos para transformá-los em sementes, plantando sobretudo no reino de Deus, podemos ter a certeza de que nós haveremos de ter uma renda extra. Por quê? Porque é dessa renda que nós vamos ter mais sementes para plantar, plantar e plantar. Eu aprendi algo na minha vida de que quando Deus quer fazer algo grandioso nas nossas vidas, entregar uma coisa grande ou precede um grande investimento, ele sempre nos leva a fazer uma grande oferta, ou semente, ou às vezes tudo o que temos, mas Deus nunca fica a dever a ninguém. A minha oração é que deixem-se dominar pelo princípio divino da semeadura e da ceifa, e que Deus torne a renda de cada um ilimitada. Não falo do seu salário, mas falo da semente que você vai usar do seu próprio salário ou dos seus proventos para transformá-los em sementes que abençoarão o reino de Deus e retornarão a você em franca prosperidade. Que a graça do Altíssimo fortaleça a todos, que todos saiam daqui animados a plantar e a se tornarem semeadores. E quanto mais plantador de sementes você se tornar, maior será sua verdadeira renda para investir mais e mais no reino de Deus, em nome de Jesus.